Olá, pessoas! Saudações a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a Casa Greyjoy, uma casa nobre, que por sua vez teve muita relevância, sendo nos mais diversos acontecimentos das crônicas, de uma forma ou de outra. Casa Greyjoy de Pike é uma das grandes casas de Westeros. Governa sobre as Ilhas de Ferro, uma coletânea pedregosa e sombria de ilhas na costa oeste de Westeros, do Castelo e Ilha de Pike. Seu símbolo é uma lula gigante dourada em um campo negro, e o lema da casa é: "Nós não semeamos". Os membros da família tendem a ser atraentes e bem constituídos, com cabelos negros. A casa é liderada por um senhor de Pike, e é conhecida por sua cultura marítima e pirataria. Os Greyjoy são descendentes dos primeiros homens e reivindicam o título de Senhores Soberanos das Ilhas de Ferro, Protetores das Águas Ocidentais e Protetores das Arrecifes. A Casa Greyjoy segue o lema: "O que está morto não pode morrer, mas se erguerá de novo, mais forte e mais duro", enfatizando sua crença na resiliência e na natureza impiedosa do mar. Eles adoram o Deus afogado, uma divindade do mar, e realizam cerimônias de afogamento como parte de sua cultura religiosa. A religião dos Greyjoy é centrada no Deus afogado, uma divindade do mar. Eles realizam cerimônias de afogamento, simbolizando uma morte e renascimento espiritual. A Casa Greyjoy valoriza a força, a coragem e a habilidade de navegação, considerando a pirataria e o saque uma parte fundamental de sua cultura. Os Greyjoy têm uma história de desafio ao Trono de Ferro, com a Rebelião Greyjoy sendo um dos eventos mais notáveis. Eles buscam a independência e a supremacia nas Ilhas de Ferro, muitas vezes entrando em conflito com outras grandes casas. A Casa Greyjoy descende do Rei Cinzento, uma figura lendária da Era dos Heróis. Na era em que os povos das Ilhas de Ferro escolhiam seus líderes nas Assembleias de Homens Livres, apenas as casas Greyron e Goodbrother produziram mais reis que os Greyjoys. Entre os reis Greyjoys das Ilhas de Ferro incluem Loron Greyjoy, Theon III Greyjoy e Balon Vah Greyjoy. Os lordes das ilhas, incluindo os Greyjoys, promoveram casamentos interraciais com os invasores ândalos que chegaram. Na época da conquista de Aegon, o rei Harren, o Negro, da Casa Howard, governava entre os rios e as colinas, com seus domínios se estendendo além das Ilhas de Ferro, até as terras fluviais. Quando Harren e seus filhos morreram na queima de Harrenhal, Aegon Targaryen concedeu as terras fluviais a Edmund da Casa Tully. A morte de Harren jogou as Ilhas de Ferro na anarquia, levando Aegon a submeti-los pela força. Após os nascidos do ferro dobrarem o joelho para o rei Aegon, foi permitido que eles escolhessem seu Lorde Sucerano, à moda antiga, numa assembleia de homens livres. Os Homens de Ferro escolheram, em 2 depois da conquista, o Lorde Vicon Greyjoy, de Pike, como o novo senhor das Ilhas de Ferro. Os Greyjoys governaram as Ilhas de Ferro de forma ininterrupta. O rei Aegon I Targaryen seguia a fé dos Sete, e Vicon queria continuar em suas boas graças, permitindo então que septões e septãs da fé retornasse às Ilhas de Ferro, irritando os sacerdotes do Deus Afogado e vários lordes pequenos da região. O filho de Vicon, Goren, sucedeu seu pai em 33 depois da conquista. Derrotou uma rebelião de devotos, liderados pelo rei Lodos, em 37 depois da conquista. Como recompensa, o rei Aenys I Targaryen, que sucedeu Aegon, permitiu a Goren que ele expulsasse os seguidores da fé dos Sete das Ilhas de Ferro. Durante a Dança dos Dragões, a Guerra Civil Targaryen, o senhor Dalton Greyjoy recebeu o título de Mestre dos Navios, de Rhaenyra Targaryen, recusando a mesma oferta feita pelo rei Aegon II. Dalton declarou apoio aos negros
e organizou saques e invasões na costa oeste de Westeros durante todo o conflito. Após a guerra, o Conselho de Regentes, rei Aegon III Targaryen, comandou que Dalton parasse com suas atividades de pirataria no continente, mas ele se recusou. Eventualmente, o Lord Alyn Velaryon foi mandado para as terras ocidentais para lidar com Dalton. No final, ele acabou sendo assassinado em Castelo Leal por uma mulher chamada Tess. Lord Alton Greyjoy buscou conquistar novas terras além da Luz Solitária. Já Lord Dagon Greyjoy retomou as atividades de pirataria na costa oeste de Westeros, saqueando a cidade de Pequena Dosk, durante o reinado do rei Aerys I Targaryen. Lord Beron Stark reuniu homens para enfrentar Lord Dagon, enquanto os Lannisters construíam navios para também combater os Homens de Ferro. Dagon foi eventualmente derrotado. O neto de Dagon, Lord Quellon Greyjoy, tentou instaurar reformas nas Ilhas de Ferro, com o objetivo de melhorar a interação do seu povo com o restante dos Sete Reinos, mas ele foi morto na Batalha do Vago, durante a rebelião do Robert. Seu filho, o Lord Baelon Greyjoy, rejeitava as reformas de Quellon e desejava o retorno dos antigos costumes. Ele construiu a Frota de Ferro e se levantou em revolta para se livrar da dominação do Trono de Ferro, se proclamando Alto Rei de suas ilhas. A rebelião começou muito bem, com a armada dos Lannisters sendo queimada em Lannisporto, mas este foi o último sucesso que ele teve. O seu filho mais velho, Rodrik, foi morto na Batalha de Guardamar, e logo em seguida, Victarion, seu irmão e comandante da Frota de Ferro, foi derrotado na Batalha da Ilha Bela, enquanto seu outro irmão, Aeron, foi capturado. Com a Frota de Ferro dispersada, o caminho estava aberto para o rei Robert, I Baratheon, liderar seu exército no ataque final contra as Ilhas de Ferro. Durante o cerco de Pike, o segundo filho de Baelon, Meryn, foi morto. Derrotado, Baelon teve que dobrar o joelho para o rei Robert e jurou novamente fidelidade ao Trono de Ferro. O único filho sobrevivente de Baelon, o garoto de 9 anos Theon, foi entregue aos cuidados de Lord Eddard Stark, como refém para garantir o bom comportamento de Baelon. Com Theon em Winterfell, Baelon decide educar sua filha Asha como sua herdeira. A derrota na rebelião isolou ainda mais as Ilhas de Ferro e aumentou o ressentimento dos Nascidos do Ferro contra os povos do resto do continente. Após uma década, Aeron Greyjoy passou por uma experiência espiritual e começou a dedicar sua vida a servir o Deus afogado. Em 297 depois da conquista, Baelon exilou seu irmão Euron após este ter estuprado e engravidado a esposa de Sal de Victarion, que foi morta pelo marido para preservar a honra dele. Membros mais notáveis da casa: Rei Baelon Greyjoy, rei das Ilhas de Ferro, morto por uma queda; Alanis Harlow, esposa de Baelon; Rodrik Greyjoy, seu filho mais velho, morto em Guardamar na rebelião Greyjoy; Maron Greyjoy, seu segundo filho, morto em Pike na rebelião Greyjoy; Asha Greyjoy, sua filha; Theon Greyjoy, seu terceiro filho, mantido refém em Winterfell; rei Euron Greyjoy, seu irmão e rei das Ilhas de Ferro, chamado Olho de Corvo; Victarion Greyjoy, seu irmão, senhor capitão da Frota de Ferro; Aeron Greyjoy, filho mais jovem de Baelon, um sacerdote do Deus afogado, chamado Cabelo Molhado; Quentyn Greyjoy, um primo distante do ramo principal, morto em Bosque Profundo; Dagon Greyjoy, um primo distante do ramo principal, chamado de Dagon, o Bêbado, morto em Bosque Profundo. Casas juramentadas a Pike: Casa Blacktide, de Preta Mare; Casa Botley de Fidalporto; Casa Cod, uma casa de baixo estatuto. Suas palavras são: mesmo que todos os homens nos desprezem. Casa Drum de Velha Wick; Casa Farwind. Os Farwind são considerados estranhos pelos seus companheiros, Homens de Ferro.
Existem vários ramos da casa, incluindo Casa Farwind de Ponta de Pelefoca, localizada no extremo oeste de Grande Wick. Casa Farwind da Luz Solitária, localizada em um dos rochedos no extremo oeste de Grande Wick. Existem rumores de que são troca-peles, tomando a forma de vários mamíferos marinhos. Casa Good Brother de Grande Wick. Existem 3 ramos desta casa. Casa Good Brother de Cornartelo é o ramo principal, e seu senhor é nomeado senhor de Grande Wick. Casa Good Brother de Pedra Esmagada residem na Velha Wick, uma ramificação da casa principal. Casa Good Brother residem em Orkmont, uma ramificação da casa principal. Casa Good Brother residem em Orkmont, uma ramificação da casa principal. Casa Harlow de Harlow. Existem vários ramos da casa, incluindo Casa Harlow de 10 Torres, a casa principal. Seu senhor é nomeado senhor de Harlow. A esposa de Lord Balon Greyjoy é uma Harlow. Casa Harlow de Jardim Cinzento, uma ramificação. Casa Harlow de Torre Bruxuleante, uma ramificação. Casa Harlow de Monte da Bruxa, uma ramificação. Casa Humble, uma casa de baixo estatuto, originária do sangue de servos. Casa Merlin de Seixeira. Casa Orkwood de Montrasgo. Casa Saltcliffe de Salésia. Casa Spar reside em Grande Wick. Casa Stonehouse reside em Velha Wick. Casa Stonetree de Harlow. Casa Sunderly reside em Salésia. Casa Winch de Bosque de Ferro. E este foi o nosso vídeo sobre a Casa Greyjoy. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E não deixe de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo.